Obrigado, doutor Marcos. Nós vamos fazer uma breve apresentação da doutora Fabiana Paltrinieri, representando o Conselho Regional de Nutrição, e todos os outros vão fazer sem apresentação com diapositivos, então nós vamos continuar sentados aqui e eu vou passar a palavra à Lúcia, que vai coordenar o evento. E só por uma falha nossa, nós não apresentamos o currículo do Dr. Gumercindo Ferreira da Silva, que representa o Conselho de Engenharia de Alimentos, que ele é engenheiro de alimentos, formado pela Universidade da Fundação Educacional em Barretos, técnico em nutrição e dietética, técnico em mecânica, pós-graduado em gestão de negócio e serviço de alimentação, carreira em várias empresas. Atualmente ele é proprietário da empresa Expertise e Consultoria Qualidade, e ele é assessor do presidente do CREA. Eu agradeço muito também a presença. Então, Fabiana, eu te dei 5 minutos, né? Foi isso? Nós negociamos 5 minutos e depois de dizer que poderia haver manifestação, nós passamos para 4 minutos. Boa tarde a todos. Me chamo Fabiana Poltronieri e agradeço muitíssimo o convite do Dr. Mauro e do Wilson, em nome da Flávia Cozzolino, por conta dessa pauta que é, por si só, relevante e importante, e tenho certeza que todos nós sentimos falta desse espaço para discutir ética, comunicação, alimentação e nutrição. Eu poderia dar um exemplo de abstração ética, no sentido de que, se eu começar a falar sobre ética, nessa homeostase pós-prandial, usando uma questão mais clara, nós poderíamos ter um olhar sonolento. E, diante do tempo que se esgota, eu diria que nem tudo precisa estar escrito num código de ética para dizer se eu posso ou não fazer. O código de ética é um farol normativo, mas não é um manual de receitas. Então, uma vez o aluno perguntou, não consigo imaginar essa situação. Eu disse, imagine o seguinte, eu sou sua nutricionista de consultório e eu vou lhe atender sem roupa. Eu não sei se ele imaginou e arregalou os olhos, ou se ele arregalou os olhos como arregalaria para qualquer pessoa, mas talvez ele tivesse perdido alguns segundos em imaginar o que ele encontraria. E eu disse, o que você acha disso? Ele falou, você acha no ponto de vista profissional? Ele falou, eu acho extremamente inadequado. Eu disse, pois bem, mas não está escrito no Código de Ética que o nutricionista deve estar vestido ao atender o seu paciente. E enquanto a inteligência se dá no fato de que eu sei que eu tenho informação antiga, disseminada no Facebook, que o doutor ainda não tem, mas no Facebook consta que o tomate é uma fruta, cujo nome científico é Lycoperdon esculentum, mas na nossa cultura é usado como fruta? Não. A inteligência está sabendo o que ele é, a sabedoria está em não usá-lo na salada, junto com a laranja e com a pera. Nesse sentido, esse desafio foi grande, comunicação, saúde, e aí a pergunta, quando a informação deixa de ser ética? Boa pergunta. Eu acho que a gente poderia responder essa pergunta com uma frase só, que eu combinei com a minha colega psicanalista Gabriela, que assim que ela lesse a frase, não é, Gabriela? Ela iria se identificar no processo psicanalítico e iria dizer, isto é ética. Então, a mim ficou essa responsabilidade, declara ausência de conflito de interesses, de falar um pouco de mídia, alimentação, nutrição e comunicação. Toda vez que uma revista dessa sai na banca, a aula de segunda-feira acaba, porque os alunos querem saber mesmo se aquilo é verdade. Toda vez que o Globo Repórter diz que a aveia faz bem por conta de algum efeito positivo, é fácil perceber isso, porque na feira e no supermercado acaba a aveia. E esse delimitador diz que a mídia traz uma informação que é comprada e digerida muito facilmente. E fica, então, o profissional da área da saúde com aquela responsabilidade de dizer, o que foi que você disse? Eu disse que os estudos indicam que concentrações mais elevadas de beta-caroteno em estudo animal, com grupos de 6 ratas qual, randomizado, depois de 3 meses suplementados na quantidade tal, se reverteram hepatócitos menores, nódulos menores, menor frequência. E o jornalista coloca na manchete, salvo algum jornalista, não todos os jornalistas, toda a unanimidade é burra, que cenoura previne câncer. E aí, na terça-feira, acabou cenoura na feira, porque como ela previne câncer, eu preciso comer cenoura. E aí ele pergunta ao nutricionista. O nutricionista, que sendo mulher, ainda paga um preço mais caro, porque a gente falava de imagem, o nutricionista mulher precisa ter a imagem do nutricionista mulher, que geralmente é uma pessoa como eu, alta, loura, magra, de olho azul, e a cara da Gisele Bündchen. Essa risada não foi combinada e ele é um bullying, na medida que, se eu me enxergo assim, vocês não poderiam dizer que eu não sou assim. A minha psicanalista predileta vai dizer que, se eu me vejo assim, é seu dever me aceitar do jeito que eu me vejo.
E isso não é só legítimo, como é lícito. Porque o advogado poderia dizer que eu não posso me chamar de João. Mas se eu disser, na minha sala de aula, ou aqui, que eu me vejo como João, e eu peço respeito, é legítimo que vocês me tratem como João. Mesmo que vocês se cutuquem. Ela é Fabiana, mas ela adora ser chamada de João. Porque essa empatia é um respeito solidário, eu não vou dizer que é cristão, respeito ao Mário, mas é um respeito de Deus, cristão, judaico, budista, enfim, espírita, de respeitar o outro. E aí a gente pega um conselho, uma reunião de profissionais, uma sala, uma categoria que não respeita o outro. Porque aponta, né, acusa, julga. Ninguém mais quer ir no médico, no nutricionista. Para quê? Para ele dizer não? Para que ele diz sim? E a gente tem a mídia que ajuda. Eu não me encaixo, acho que isso aqui não tampa meu joelho, mas, enfim. De qualquer maneira, né, se eu quero me comunicar, se eu quero tornar público, se eu quero compartilhar, eu tenho que me perguntar o que eu quero partilhar. Que nutricionista eu quero ser? Para que população? Uma população que, em 2014, deixa o mapa da fome da ONU, mas que também discute obesidade. E como se discute obesidade numa cidade onde eu não posso ir para o parque às 10 horas caminhar? E aí o seu médico, o nutricionista, você precisa se mexer. Aí você entra no carro automático, com elevador, com controle remoto, e depois você pega o carro para ir para a academia, porque você precisa se mexer. Essa é uma questão filosófica, enfim, que envolve... Aí, eu posso vir a público a falar, eu sou nutricionista? Eu posso. Não há dilema ético. O nutricionista pode falar de temas de interesse indivíduo e coletividade. Mas ele tem um dever, primar pelo decoro. Puxa, já é uma boa base. Eu não posso atender você sem roupa no meu consultório. Que sorte, eu sei que você ia dizer isso, mas, enfim. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos, né? O que é ter responsabilidade? Não, isso não é uma prova, né? Teve gente já... Quando o professor olha, alguém olha e pergunta, a pessoa já vai a 150, né? O que é responsabilidade? Responsabilidade é assumir consequências. Do latim, responder. Eu respondo, eu assumo consequências do que eu falo. Não, mas é na internet. O marco civil da internet, ele é um marco também que indica a responsabilidade do que eu falo, que não é só do jornalista, que não é só do profissional, é que é de todo mundo junto, misturado. Puxa, e aí... Eu falo no capítulo de publicidade, está lá escrito, eu escolhi esse artigo porque ele sumariza o comportamento do nutricionista. O que eu espero? Eu espero um nutricionista responsável, né, que passe informações sobre nutrição e saúde, preservando o decoro profissional, as informações, o rigor técnico-científico. E aí a lucidez do Dr. Flávio falando de intoxicação, obrigada, porque eu fiquei muito feliz. No mundo de detox, eu me sinto intoxicada. E parece que estou sem fígado e sem rim, nada capaz de me desintoxicar. E sabe o que intoxica as pessoas? É a falta de informação e a leitura equivocada. Quando nós corroboramos para que a gente veja uma sociedade doente, por que um nutricionista anoréxico é melhor aceito que um nutricionista obeso? Não sabe. Modo geral, modus operandi, ou diria grosso modo, porque ele é aceito, e ambos estão doentes. E aí a gente vai chegar na frase que eu quero, que é a seguinte. Aqui fica um pouco repetido em relação ao que nós vimos no Conselho Regional de Medicina, mas eu não posso usar com objetivo sensacionalista, ok? Essa é uma cartela de orientação, um folder de orientação que o Conselho Regional de Nutricionistas elaborou. Os senhores não vão enxergar a letra, ele está disponível no site do Conselho, crn3.org.br, mas é só para ter ideia dos itens que são tratados. Por exemplo, imagem de pacientes, linguagem do texto, a imagem pessoal, curtir ou compartilhar. Não, mas eu só curti. Quando você curte, olha o verbo, curtiu. Eu curti, mas eu não curti. Não entendi. Hashtag só que não. Não era para ter curtido. Eu curti, mas quando eu vi, não era para ter curtido, que eu compartilhei, que eu não li. Mas você leu o que é aquilo? Eu li a mensagem, a manchete, mas tinha escrito coisa, mas era texto grande. E aí, o profissional tem responsabilidade de trazer a informação para a mídia, para o leigo e para o colega da área acadêmica. E eu vou ter que ajustar, né, a minha linguagem para o meu paciente. Estamos em tempo de NKB, né? Receptor, todo mundo adora isso. Eu fico imaginando alguém com o seu paciente, com a sua população, falando do receptor do NKB, ou algum nutricionista chegando num restaurante pedindo para o garçom chegar e dizer, por gentileza, você pode me trazer uma refeição aquecida, com 60% de carboidrato, uns 20% de gordura, uns 12% de proteína, fibras, uns 3 gramas, tá bom? E o processo para hidratar pode ser água. Ninguém faz pedido assim.
Porque nós vivemos, nós não somos só esse nosso pedido. Então, a norte o Conselho Federal indica o caminho, o Conselho Regional indica o caminho. Mas como é que nós poderíamos resumir esse meu comportamento? Gabriela, essa frase é para você. Essa frase do Pierre Reverdy, que é um pensador francês, e que diz que a ética é a estética de dentro. Isso é muito bonito, porque, trazendo a filósofa Terezinha Azeredo Rios, ela diz que se é ético, é bonito. E quando você faz bonito, você foi ético. Ficou bonito isso, né? Bonítico. Mas o que é ético é bonito. Portanto, um bom nutricionista, ele não faz algo positivo para si, mas para a população que ele atende, para a sociedade que ele olha, para o paciente que ele atende. Ser ético é pensar no bem-estar, não meu, mas de todos. Não pode ser ético se eu venho deliberadamente a público dizer não consuma leite e derivados, porque essa não é uma orientação para todos. Não pode ser ético, não consuma glúten, porque essa retirada deliberada não é para todos. Não pode ser ético ser opressor. O meu tempo acabou. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada.